Dias, esse é o Bate-Volta, aquele vídeo curtinho, rapidinho, só para atualizar o que de mais importante aconteceu no dia de hoje no mundo do futebol. Vou falar sobre duas situações, a primeira, a dupla Flamengo e Vasco tentando aí voltar às atividades no Rio de Janeiro, e vou falar também sobre a situação do Cruzeiro, que já vai começar a Série B com menos 6 pontos. Mas antes de qualquer coisa, vou te pedir aqui para deixar aquele curtir, deixa o seu gostei, ajuda demais a gente. Se você ainda não for inscrito, caiu aqui de paraquedas, se inscreve no canal, ativa o sininho porque tem muita novidade de futebol, a gente posta vídeo pelo menos 3 vezes por semana, e já deixa aqui também seu comentário, o que você achou do vídeo, o que você está pensando dessa situação durante essa pandemia. Muito bem, falando primeiro sobre Flamengo e Vasco, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, o presidente do Vasco, o Alexandre Campelo, tiveram ontem em Brasília conversando com o presidente da República, o Jair Bolsonaro. Eles querem apoio para retomar as atividades. Uma vez até se foi falado da possibilidade do Campeonato Carioca ser disputado em Brasília. Nesse momento ainda não é visto isso, mas a possibilidade de, quem sabe, Flamengo e Vasco treinarem em Brasília para poder continuar as atividades, porque é bom lembrar que o Rio de Janeiro está proibido. Apesar do que, hoje, pelo segundo dia consecutivo, o Flamengo fez treinamentos no campo do CT Ninho do Urubu, mesmo com a proibição. A prefeitura diz que oficialmente apenas liberou para utilizar o CT a parte de fisioterapia, não para atividades em campo. O Flamengo já está fazendo isso, está gerando um certo problema. O Vasco ainda não retomou as atividades, mas quer retomar. É uma situação até delicada, porque nesse momento não tem sequer uma data para uma volta do Campeonato Carioca ou de outras competições, Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. Não tem data para nada, mas Flamengo e Vasco estão pressionando, forçando a barra para tentar retomar as atividades, voltarem a treinar pelo menos, se preparar um pouco melhor, diferente do que acontece, por exemplo, em São Paulo, que os clubes resolveram que só vão voltar a treinar quando tiver uma liberação para que todos possam voltar ao mesmo tempo. Aqui no Rio, Flamengo e Vasco querem treinar, Fluminense e Botafogo são contra o retorno das atividades, e isso está gerando ainda uma certa polêmica e, por enquanto, nada definido. O fato é que o Flamengo já, aos poucos, vai fazendo suas atividades no CT Ninho do Urubu, mesmo sem a liberação da Prefeitura do Rio. Agora falando do Cruzeiro, porque a situação está complicada. A gente já sabe a crise que o clube está, a falta de dinheiro, e ontem a FIFA puniu o Cruzeiro pela falta de pagamento ao Al-Wahda dos Emirados Árabes pelo empréstimo do volante Denilson. Isso em 2016. Isso não está nem mais jogando em nenhum dos dois clubes. E mesmo assim, o Cruzeiro ainda ficou devendo esse valor, que é algo em torno de 5 milhões de reais, 850 mil euros, que o Cruzeiro tinha que ter pagado até segunda-feira. Isso não aconteceu, e a punição perde 6 pontos na próxima competição nacional, ou seja, na Série B, que é o que o Cruzeiro vai disputar nessa temporada. Hoje, o gestor, um dos membros do conselho gestor do clube, o Gustavo Gatti, já disse que não adianta nem tentar recorrer, que é uma definição já por parte da FIFA, acha muito difícil conseguir o Cruzeiro modificar isso, e que é tentar se unir, principalmente torcida e jogadores, time, para conquistar dentro de campo esses 6 pontos que já foram perdidos anteriormente, antes até do início da competição. Então o Cruzeiro já começa a Série B, que é um campeonato muito complicado, já começa com mais dificuldade, porque vai ter pelo menos, se parar para pensar, 2 vitórias a menos. Tem que ganhar 2 jogos para pelo menos igualar todos os outros adversários, já começa com menos 6 pontos. E tem um detalhe: se o Cruzeiro não pagar essa dívida com o Al-Wahda, ainda pode sofrer outras sanções da FIFA, outras punições, e pode complicar ainda mais a situação do Cruzeiro. Bem, é isso. Hoje o Bate-Volta foi para falar sobre esses dois assuntos. Se você gostou, deixa aqui o comentário, fala o que você está pensando sobre essa punição do Cruzeiro e da dupla Flamengo e Vasco que está forçando a barra para retornar às atividades. Curte também o vídeo para ajudar bastante a gente, compartilha com a galera e se inscreve se você não for inscrito. Fique ligado que sempre tem novidade aqui no canal. Até a próxima!